Vamos sentar, por favor. Reabertos os trabalhos dessa sessão. Ouviremos agora as sustentações orais. Com a palavra, o doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima, pelo denunciado José Dirceu de Oliveira e Silva. Eminente ministra Ellen Grace, digna presidente desta Corte. Eminente ministra Carmen Lúcia, eminente relator, ministro Joaquim Barbosa, eminente ministro Ricardo Lewandowski, eminente ministro Eros Grau, eminente ministro Carlos Aires Brito, eminente ministro César Peluso, eminente ministro Gilmar Mendes, eminente ministro Marco Aurélio Melo, eminente ministro Celso de Mello. Doutor Procurador da República, eminentes advogados que hoje tenho a honra de dividir a tribuna da defesa, peço licença a Vossas Excelências para saudá-los na pessoa do advogado, meu querido mestre José Carlos Dias, que muito honra a classe dos advogados. Fiquei pensando o que falar, qual a linha da defesa num julgamento como o desta tarde. Poderia seguir uma linha de que a peça da acusação nada mais é do que um panfleto partidário. Poderia seguir a linha de que a peça da acusação, de que a acusação ficou seduzida pelos holofotes da mídia. Entendo que não são essas as linhas mais adequadas. Entendo que a defesa deve ser técnica. Essa Corte, durante o processo de cassação do ex-deputado José Dirceu, nós batemos as portas do Supremo Tribunal Federal em 5 oportunidades. Em 4 delas, pedimos que fosse assegurado ao ex-deputado José Dirceu o seu direito de defesa. E nessas 4 oportunidades, essa Corte, por maioria de votos, acolheu a nossa tese. E hoje, mais uma vez, o que peço a Vossas Excelências é que o direito de defesa do ex-deputado José Dirceu seja assegurado. A denúncia apresentada. É sabido que a jurisprudência dessa Corte, do Superior Tribunal de Justiça, flexibilizou os rigores do artigo 41 do Código de Processo Penal. Mas essa mesma jurisprudência que flexibilizou os rigores do artigo 41 do Código de Processo Penal não disse, deixem de lado o Código de Processo Penal. Esqueçam o princípio da ampla defesa. Há a necessidade, sim, de se individualizar a conduta, mesmo em caso de vários autores. Eu me lembro que, tão logo a denúncia foi apresentada ao meu cliente, José Dirceu me ligou e foi até o meu escritório para uma reunião. Ele me perguntou, do que eu estou sendo acusado? Eu falei, não sei. Ele falou, mas como não sabe? Não sei. Não tem na denúncia nenhuma individualização de conduta criminosa imputada ao ex-ministro José Dirceu. Eu confesso, eminente relator, que estava ansioso para ouvir a tese da defesa oral. Muito ansioso. Queria entender como, na tese oral, o Ministério Público iria individualizar qualquer conduta do ex-deputado José Dirceu. Não ouvi, em nenhum momento, em nenhum segundo, uma afirmação individualizada. Vi sim, e vou ter que rebater todas as manifestações na qual meu cliente foi citado, afirmações vagas, sem qualquer conclusão e sem qualquer individualização de conduta. Disse o eminente procurador, dando credibilidade à fala de Marcos Valério, que o meu cliente tinha conhecimento dos empréstimos realizados pelo Partido dos Trabalhadores. O curioso é que o Ministério Público dá
razão a este depoimento. E esquece de dar razão aos outros depoimentos que negam taxativamente que o ex-deputado tivesse ciências desses empréstimos. Eu não queria entrar nessas questões, porque entendo que o julgamento é eminentemente técnico no tocante à inépcia da denúncia, mas não posso deixar de rebater. Fala da relação estreita entre José Dirceu e Marcos Valério. Esquece de mencionar que foi quebrado o sigilo telefônico de ambos e não há prova disso. Fala de uma reunião que ocorreu com representantes do BMG na Casa Civil. Qual o problema? Qual o ato depois dessa reunião que caracterize um ato ilícito por parte de meu cliente? Não ouvi isso na tese oral da acusação e não consta isso na tese escrita na inicial. Diz a acusação a respeito da compra do apartamento da ex-mulher do ex-deputado José Dirceu. Ok. Qual a conduta criminosa do ex-deputado na compra desse apartamento? Também não ouvi do eminente procurador-geral uma fala nesse sentido. Dá credibilidade à fala de Roberto Jefferson, que, ao que eu saiba, foi cassado porque mentiu. É inacreditável. Três foram os crimes imputados ao ex-ministro José Dirceu. O primeiro deles foi formação de quadrilha. A inicial comete um erro primário. Ela esquece de afirmar qual o tempo temporal que teria terminado essa associação delitiva. Mas para que dizer qual o tempo que se encerrou o crime de formação de quadrilha? Para que prescrição? Vamos deixar os acusados à mercê do poder punitivo? A acusação diz que o meu cliente é chefe de uma organização criminosa, que a imprensa preferiu chamá-lo de chefe da quadrilha. Quais os atos praticados pelo ex-ministro José Dirceu que caracterizam ser ele o chefe dessa organização criminosa? Não vi na denúncia e não vi na fala, nesta oportunidade, do eminente Procurador-Geral da República. No final da peça inicial, no entender da defesa, para não sumir explicitamente a inépcia da denúncia, há uma fala, há uma afirmação contida da denúncia que peço licença para ler rapidamente. Assim, a atuação voluntária e consciente do ex-ministro José Dirceu no esquema garantiu às instituições financeiras, empresas privadas e terceiros envolvidos que nada lhes aconteceria, como de fato não aconteceu, até a eclosão do escândalo e também que seriam beneficiados pelo governo federal em assuntos de seu interesse econômico, como de fato ocorreu. Parágrafo duro. Eu li a denúncia várias vezes e não vi de que maneira o ex-ministro José Dirceu teria garantido às instituições financeiras, às empresas privadas e a terceiros envolvidos que nada lhes aconteceria. Não há uma linha, uma frase nesse sentido. Há uma frase solta, inclusive, a questão dos benefícios, supostos benefícios do Banco BMG. Interessante que a acusação esqueceu de mencionar o acordo do Tribunal de Contas da União, que menciona nenhum favorecimento a esta instituição financeira. Repito, chamam meu cliente de chefe de uma organização criminosa, uma afirmação dura, e não se fala o que seria, quais seriam as condutas por ele praticadas. O segundo crime imputado ao ex-ministro José Dirceu é do crime de peculato. Eu quero dizer a Vossa Excelência que é muito difícil exercer o direito de defesa com uma acusação, no entender nosso, tão inepta, manifestamente inepta. O outro crime é o crime de peculato, que, como Vossa Excelência bem sabe, necessita a caracterização de uma apropriação, um desvio, de um proveito próprio. Gostaria de saber aonde está na denúncia esse fato, essa imputação, essa caracterização. Eu não li uma, não li duas, li várias vezes a peça inicial. E não há, mais uma vez, no tocante ao crime de peculato, esta individualização de conduta. O terceiro crime é o crime de corrupção ativa. E aí, aqui, no entender da defesa, fica caracterizado, mais uma vez, a peça de ficção
que é a denúncia ora apresentada e submetida à apreciação de Vossa Excelência. Neste tópico foi criada uma pessoa jurídica nova, o PT, mas que não é o Partido dos Trabalhadores, com seus dirigentes, com seus delegados. Aqui, a sigla PT, uma pessoa jurídica, era o ex-deputado José Dirceu, deputado José Genuíno, Silvio Pereira e Delúbio Duares. E sobre a sigla de PT, essa pessoa jurídica teria cometido o crime de corrupção ativa. Não é possível que numa acusação tão grave, numa afirmação tão dura, não tenha a acusação tomado o mínimo cuidado para individualizar a conduta dessas pessoas que integravam essa nova pessoa jurídica, que é o PT, e, repito, não o Partido dos Trabalhadores, de acordo com a inicial. Concluindo, eminente presidente, entendo que nunca a sociedade brasileira, os operadores do direito, necessitaram tanto do Supremo Tribunal Federal. Na data de ontem, o jornal Folha de São Paulo publicou um artigo do brilhante advogado Arnaldo Malheiros Filho, onde ele coloca a preocupação ao ouvir vozes de que algumas pessoas querem a limitação, a extensão do uso do habeas corpus. É preocupante, sim, às vésperas deste julgamento, que o Ministério Público, que teve muito tempo para poder oferecer uma denúncia, o faz na segunda-feira contra vários dos acusados nesta tarde. E antes mesmo que essa denúncia, essa acusação seja analisada, concede entrevistas que tiveram repercussão em toda a mídia nacional. A sociedade precisa, sim, do Supremo Tribunal Federal. A sociedade precisa da serenidade do Supremo Tribunal Federal. O meu cliente é um homem de 40 anos de vida pública, sem qualquer mácula, sem qualquer mancha, sem qualquer antecedente na sua vida. Foi chamado de chefe de uma organização criminosa, sem que há, na peça inicial, nenhum fato, nenhuma imputação nesse sentido. A defesa, mais uma vez, bate às portas do Supremo Tribunal Federal para pleitear que o seu direito de defesa, consagrado na Carta Magna, seja assegurado por Vossas Excelências. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência. Pelo denunciado José Genuíno Neto, Dr. Luiz Fernando Sais Souza Pacheco. Excelentíssima senhora ministra-presidente desse egrégio Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro relator Joaquim Barbosa, excelentíssimos senhores ministros que compõem a turma julgadora, preclaro procurador-geral da República, colegas advogados, se não fossem minhas mãos trêmulas neste momento, eu diria que estou absolutamente tranquilo e à vontade nessa tribuna para defender o deputado José Genuíno. É uma missão fácil, não há nada na denúncia, não há nada na peça exordial que autorize a abertura de um processo contra ele. A denúncia é inepta formalmente, porque ela não dá aso a que se exerça efetivamente a ampla defesa na medida em que não individualiza condutas. Mais do que isso, a denúncia é inepta materialmente, falta justa causa para o seu recebimento, na medida em que ela não se apoia em um indício sequer no que tange a este defendente. Esta análise que Vossas Excelências farão agora é uma análise cotidiana nesse Supremo Tribunal Federal. É a mesma análise que esse Supremo Tribunal Federal faz diuturnamente ao julgar ordens de habeas corpus. Há justa causa? Não há justa causa para a ação penal? Na semana passada, dizia o eminente ministro Gilmar Mendes que 60% dos habeas corpus impetrados e julgados perante a segunda turma
são concedidos por falta de justa causa para ação penal. De modo que, fim da sessão, eu fiquei a pensar no quão deficiente é nosso sistema, em que os juízes de primeiro grau recebem denúncias por mero carimbo, por despacho meramente formal, o que acaba, sim, por assolar e por contribuir para essa situação caótica do nosso judiciário inferior. Houvesse um exame, ainda que perfunctório, no recebimento de tantas ações penais, não estaria hoje o judiciário nessa situação em que se encontra. 60% dos habeas corpus concedidos nesse Supremo Tribunal Federal, sendo que já passaram pelo STJ, já passaram pelos TRFs, já passaram pelos TJs, passaram pelos juízes de primeiro grau, de modo que é, sim, importante que se faça essa análise inicial sobre a viabilidade mínima da ação penal que se inicia. E é essa análise que eu peço que Vossas Excelências façam nessa oportunidade de forma acurada em relação ao denunciado José Genuíno. A denúncia, o recebimento de uma denúncia, por si só, já é um fato muito grave. Por si só, já é uma pena. Ser réu em ação penal já é um castigo imposto a um cidadão de bem, a um cidadão que nunca teve contra si nada que o desabonasse, a um cidadão que está na vida pública há muitos anos, que sempre se pautou pela ética, pela postura correta e escorreita, e que foi envolvido nesta ação penal, ouso dizer, por um simples capricho da Procuradoria-Geral da República. A denúncia é inepta, é obscura, é genérica, é omissa. Não diz como, não individualiza em qualquer momento como José Genuíno teria participado dos crimes de formação de quadrilha, peculato e corrupção ativa. Quando ele cometeu peculato? Onde? Por quê? Em que data? Com que fato? Com que ato? Não há uma menção sequer na denúncia. Ele é acusado, na verdade, a partir da premissa falsa de que, por ser presidente do partido, seria o chefe desta suposta organização criminosa. Na verdade, é o velho caso da responsabilidade objetiva. José Genuíno Neto não está sendo acusado pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Está sendo acusado pelo que ele era à época em que os fatos se deram. Presidente do PT. A própria denúncia admite isso no seguinte trecho, em que diz: com a base probatória acolhida, pode-se afirmar que José Genuíno, até pelo cargo partidário ocupado, era o interlocutor político visível da organização criminosa. Ele não diz por que ele era esse interlocutor, não diz por que ele está sofrendo esta tão grave acusação de ser um quadrilheiro. Ele diz apenas que, até pelo cargo ocupado, lhe parece óbvio ao procurador que seria ele o integrante desta quadrilha a cometer peculatos e corrupções ativas. Eu gostaria de dizer que no Partido dos Trabalhadores não há uma hierarquia entre os seus dirigentes. São todos eles eleitos em processo eleitoral direto. O deputado José Genuíno não era presidente do partido, assumiu essa função ao final do ano de 2002, quando o presidente José Dirceu se desvinculou da direção partidária para assumir um cargo no governo federal. A direção do partido havia sido eleita e tinha funções específicas e delimitadas pelo seu estatuto. O senhor Delúbio Soares era o secretário tesoureiro do partido. Este homem que foi duramente massacrado por toda a mídia durante
anos e que se manteve sempre numa posição coerente de dizer os fatos como eles realmente se deram, dizer a verdade dos fatos como eles realmente se passaram. Delúbio é o primeiro a dizer que José Genuíno não tinha atribuição nas finanças partidárias. As funções de presidente do PT, as funções de José Genuíno como presidente do PT era se ocupar nas relações do partido com a base, com a sua base, com os movimentos sociais, nas relações do PT com as bancadas, com as suas bancadas no Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado, na defesa do governo Lula e na articulação política. Talvez por conta desta função de presidente, de ser um articulador político de seu partido, o procurador tenha se permitido fazer esta ilação de que ele estava ali a praticar corrupção, da qual não há prova alguma, a praticar peculato, da qual não há prova alguma. Nada há de concreto nesses autos. O procurador diz que a quadrilha iniciou-se no ano de 2002, durante a campanha presidencial, com a associação de Dirceu, Silvio Pereira, Delúbio, Genuíno e Valério. No ano de 2002, José Genuíno era candidato ao governo de São Paulo. Não participou da campanha presidencial, estava ocupado com sua campanha para governador. Não tem absolutamente nenhuma procedência essa afirmação. Campanha de governador na qual, aliás, foi ao segundo turno. José Genuíno não conhece ninguém dos bancos, nenhum dos diretores acusados, dos diretores de instituição financeira acusados na peça do parquê. José Genuíno não conhece nenhum dos publicitários acusados na peça do parquê, com exceção de Marcos Valério, que veio a conhecer muito tempo depois, em 2003, em circunstâncias sobejamente esclarecidas nos autos. Todos os ouvidos o excluem de qualquer participação em assuntos relacionados às finanças partidárias. O próprio Marcos Valério, o próprio Delúbio Soares. Ninguém o acusa, a não ser o procurador-geral. Eu vou me permitir ler um trecho breve da denúncia. Marcos Valério, já contando com o apoio operacional dos dirigentes do Banco Rural, ofereceu a sua estrutura a José Dirceu, Genuíno, Silvio Pereira, Delúbio Soares, além de outros integrantes do governo ou do PT, com a finalidade de desviar recursos públicos e transferir valores não contabilizados para a compra de apoio político e pagamento pretérito e futuro de campanhas eleitorais. Quando? Como? Onde? Quem disse isso? A Exordial é uma peça de ficção. O Procurador-Geral da República, eu vi pela televisão uma entrevista esses dias, dizendo que cada afirmação contida na denúncia tinha apoio em um elemento dos autos. Que elemento? Não há nenhum elemento nos autos que demonstre isso. Continua o Procurador-Geral. Em seus depoimentos na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República, Marcos Valério deixou bem claro que as empresas de publicidade vinculadas aos grupos políticos vencedores das eleições são beneficiadas nos contratos com a administração pública. Nesse contexto, apurou-se que Marcos Valério, cujas empresas de publicidade mantinham contratos com o Banco do Brasil, Ministério do Trabalho e Eletronorte, logrou êxito a partir de seu relacionamento com o PT em renovar as avanças, o que seria pouco provável caso fosse um publicitário desconhecido de integrantes da cúpula do governo ou do partido, como por ele próprio declarado. Também manteve a contratação com o Ministério dos Esportes, firmadas em 2001, e agregou uma das contas de publicidade dos Correios, licitação ocorrida em 2003. Em dezembro de 2003, seu relacionamento com Dirceu, Genuíno, Delúbio e Silvio, entre outros, rendeu-lhe resultados mais positivos ainda, pois obteve a importante conta de publicidade da Câmara dos Deputados, que se encontrava sob a presidência do deputado federal João Paulo Cunha.
Eu me pergunto, qual indício há de que isso tenha ocorrido? Qual indício de que José Genuíno tenha tido qualquer tipo de relação com Marcos Valério? Não há um depoimento, não há um telefonema, não há nada nos autos que autorize essa afirmação. O procurador-geral fez uma denúncia de cambulhada, formou grupos e atribuiu essas condutas a esses grupos indistintamente, sem individualizar minimamente que pessoas teriam feito isso, por quê, quando, como chegou a essa informação. A denúncia, me parece, é uma peça ficcional. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal receba uma denúncia que não se funda em absolutamente nada. São 10... quantos volumes de autos? São 10.000 folhas. E não há nessas 10.000 folhas nada que dê amparo, que dê suporte a isso que está dizendo o Procurador-Geral. Como no caso do VisaNet. O presidente do PT, que ingerência tinha ele no Banco do Brasil? Que ingerência tinha o presidente do PT na SECOM? Poderia ter? Talvez. Traga um indício aos autos para fazer a afirmação. Vossa Excelência não fez isso. Afirma ao seu bel prazer. Eu volto ainda, dentro dos estritos e estreitos, limites de cognição aceitáveis nessa fase processual, para dizer que a Procuradoria-Geral da República afirmou, de forma escrita e hoje, que Genuíno era a face política da quadrilha e, por isso, negociava com os deputados o pagamento do suposto mensalão. Com que deputados ele falou? Me diga um. Não há, nos autos, absolutamente nada que autorize essa assertiva. Deputados do PP, Partido Progressista, todos ouvidos, vários denunciados. Nenhum cita sequer o nome de José Genuíno. Já vou concluir, senhora presidente. Muito obrigado. Nenhum deputado do PT cita José Genuíno. Nenhum deputado do PL cita José Genuíno. Nenhum deputado do PMDB, a parte do PMDB que teria sido cooptada, cita José Genuíno. Não há uma menção ao seu nome. Não é que dizem que ele não participou. Não tocam no seu nome. O único a falar em seu nome, e falou uma vez daquela sua maneira que se diz, se contradiz, foi Roberto Jefferson, e ainda assim não o acusando diretamente. Para concluir, senhora presidente, o Procurador-Geral falou hoje aqui que Genuíno participou assinando contratos. Sim, assinou 2 contratos na qualidade de presidente do PT, juntamente com o seu tesoureiro, contratos, empréstimos que foram tomados e autorizados pela direção do partido, tomados legalmente, que estão contabilizados e sendo pagos, que nada tem a ver com o resto da denúncia no que toca a essa questão do suposto mensalão. Eu agradeço, senhora presidente, peço desculpas pelo excesso de tempo, agradeço, senhores ministros, muito obrigado pela atenção. Justiça, nesse caso, será rejeitar a denúncia em relação a esse defendente. Agradeço a Vossa Excelência pelo denunciado Delúbio Soares de Castro, doutor Arnaldo Malheiros Filho. Excelentíssima senhora ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros, eminente doutor Procurador-Geral da República, eu peço licença, senhora presidente, para 2 breves registros que gostaria de fazer. O primeiro, em que creio, sinceramente, está expressando o sentimento também de meus colegas. Primeiro, para me congratular com Vossa Excelência e com a Secretaria da Casa pela modelar organização administrativa sob a qual esse julgamento transcorre. E, segundo, para falar de uma certa estreiteza no peito que me dá por estar participando da
primeira sessão que essa casa realiza sem a presença do ministro Pertence, um homem que a engrandeceu desde muito antes de se tornar um de seus ministros, porque da cadeira da Procuradoria-Geral, como hoje ocorre, ou até do lado de cá dos cancelos, também é possível engrandecer um tribunal, e é por isso que Sua Excelência deixa esse vazio concreto que todos nós sentimos. Mas, senhores ministros, ao contrário do que dizem a imprensa, pessoas que querem pressionar e intimidar o Poder Judiciário, dizer que uma denúncia é inepta não significa, de modo algum, ofender o seu subscritor. É uma questão técnica, é um termo técnico que os tribunais aplicam. Até porque a maioria dos casos de inépcia é semelhante ao presente, em que, a despeito do talento, do brilho, da cultura do eminente doutor Procurador-Geral e da seriedade com que encetou o seu trabalho, da qual dou testemunho, não foi possível, por falta de fatos, por falta de elementos materiais, apresentar, pelo menos em relação a Delúbio Soares de Castro, uma denúncia que se sustente. Aliás, a ênfase que Sua Excelência dá ao fato de que, nesta fase, basta uma análise superficial, bastam meros indícios, é sinal de que eles não sobejam. Talvez até sejam suficientes ou não, isto é o que a Corte vai decidir, mas que não estão em excesso, não estão, senão não haveria necessidade de enfatizar tanto isso. E não é questão de dizer bastam indícios, nós sabemos, o tribunal sabe muito bem que não é assim. É preciso que haja um fato típico. E é preciso que esse fato seja narrado com justa causa, ou seja, com apoio em elementos idôneos. E no que se refere a Delúbio Soares, acusado pelos delitos de quadrilha, peculato e corrupção ativa, isto não ocorre. Com relação à quadrilha, por quê? Conforme orientação que vai se formando neste tribunal, não se pode considerar quadrilha uma associação lícita pré-existente a qualquer prática delituosa. Ou seja, não é possível que se diga que o Partido dos Trabalhadores foi fundado, que o denunciado se associou no Partido dos Trabalhadores com o fim de cometer crimes. Ou que o Banco Rural, os seus sócios se associaram para cometer crimes, ou que as empresas de Marcos Valério também, seus sócios se uniram. Não. Na verdade, são associações lícitas. Se no curso delas, do exercício de sua atividade, houve crimes, então que se apurem os crimes e que se punam, se for o caso. Mas as associações em si, e é um entendimento que já conta, o que saiba, pelo menos com os votos dos ministros César Peluso e Eros Grau, as associações lícitas, não é? Como é o caso de uma empresa, como é o caso de um partido político, não podem ser confundidas com quadrilha. Da mesma forma que não pode coautoria ser confundida com quadrilha. Hoje em dia, qualquer coautoria que tenha mais de 3 pessoas, dá ensejo à imputação de quadrilha. Quando não é essa a melhor interpretação do artigo 288, que é cujo bem jurídico tutelado é a paz pública. Quadrilha é aquela organização de fins criminosos pré-existente, não é? Organizada com um fim específico, ou como diz a denúncia, não é? Pessoas que se estruturam profissionalmente para a prática de um delito. A denúncia imputa isso aos acusados todos. E com relação a Delúbio Soares, que teve o seu sigilo bancário e fiscal quebrado, nós vamos ver que a sua opção profissional foi um fiasco, porque provado cabalmente que se trata de um homem pobre, um homem de vida modesta. De modo que a quadrilha é uma imputação atípica, na medida em que o que a denúncia descreve é uma associação não de pessoas, mas do que ela chama de núcleos. Ou seja, o PT se associou às empresas de Marcos Valério e aos bancos para, com isso, obter recursos para, enfim, as práticas erroneamente chamadas de mensalão. Até porque, se há o que não se provou nem de longe, não é? Porque o que seria mensalão? Seria a ideia de um pagamento mensal, fixo, regular? Se nós tivéssemos
2 pagamentos com intervalo de 1 mês iguais, eu nem diria que isso seria prova de mensalão, eu diria que isso foi um pagamento em 2 parcelas. Agora, nem isso existe. Então, a acusação que foi feita de que haveria um mensalão, seja um pagamento mensal, esta não se comprovou nunca. Comprovaram-se efetivamente transferências de dinheiro. Dinheiro que não é, data máxima vênia, não é dinheiro público. Porque imputa-se a Delúbio Soares o delito de peculato. Bem, ele não é funcionário público. E ele não tem poder de disposição sobre nenhum dinheiro público. É evidente que o extraneus pode ser coautor do peculato. Mas e quem é o intraneus? O intraneus não aparece na denúncia, nem muito menos o vínculo de vontade que faça a coautoria do cidadão particular, não pertencente aos quadros da administração, com a disponibilidade do dinheiro público exercida pelo funcionário. Mas mais do que isso, senhores ministros, não existe dinheiro público no caso. Não é? O dinheiro vinha dos bancos. Bom, mas os bancos estavam dando esse dinheiro certamente porque iam obter vantagens. Bom, se iam, mas nada se falou, nada se provou. Falou-se aqui de uma operação Portugal que foi uma batalha de tararé. Não houve. Ou seja, viajaram, falaram, fizeram 8 milhões de euros, etc. Não deu em nada, a operação não se concretizou. Então, eu sei se trata de atos preparatórios, nem isso. Mas, mais do que isso, eu vou tomar de empréstimo as palavras do eminente doutor Procurador-Geral, lançadas a folhas 5.402 dos autos, onde diz Sua Excelência: a VisaNet, que seria uma das fontes de recursos, é uma empresa pertencente aos estabelecimentos que comercializam cartões de crédito da bandeira Visa. É uma empresa privada com a seguinte estruturação social: 38% do Bradesco, 31% do Banco do Brasil, 14% do ABN, 10% a Visa Internacional e 4% de outros bancos, conforme informado no site respectivo. Ou seja, como diz o próprio doutor procurador, é uma empresa privada. E, se dela saiu dinheiro, Delúbio Soares não tem nenhuma participação nisso. Não teve nenhuma ingerência, tanto que a denúncia não vai a esse ponto. Não lhe imputa esse tipo de participação. De modo que, por não se apontar a sua vinculação com o funcionário público, agente principal, autor principal do peculato, e por não se tratar de dinheiro público, é impossível falar-se em peculato em relação a Delúbio Soares. E, finalmente, a questão da corrupção ativa. Teria, segundo a denúncia, o esquema sido de oferecer propinas a deputados para que votassem de acordo com os interesses do governo. Se era isso, senhores ministros, e nós demonstramos em nossa defesa escrita, na página 67 e 68, até graficamente, um deputado Odacir Cunha, fez um levantamento em que ele põe as remessas de dinheiro e a taxa de apoio que o partido dá ao governo. E seria aqui outro fracasso, porque esses gráficos, baseados nas atas do Congresso Nacional, mostram que quanto mais dinheiro entrou, menos apoio o governo teve. Portanto, não era bem essa a destinação. Mas o que ocorre é o seguinte: o Partido dos Trabalhadores, em Congresso público, tomou a deliberação de participar, inclusive com ajuda financeira, aos custos de campanha de partidos aliados, numa negociação política. Isto sim foi anunciado à luz do dia. Nós vamos ajudar os partidos que não são aliados. E num programa de partido, sem participação de governo nisso. O partido toma essa decisão e passa por negociações políticas com esses partidos aliados, principalmente visando a eleições, a disputas eleitorais e não necessariamente a votações no Congresso Nacional, embora, evidentemente, isso possa vir como decorrência. E este tribunal, senhores ministros, já decidiu, este mesmo egrégio plenário, na tão citada ação penal 307, pelo doutor procurador,
não é? Que, verbis, nunca se teve por passível de configurar corrupção ativa, é o trecho do voto condutor do ministro Ilmar Galvão, na ação 307. Nunca se teve por passível de configurar corrupção ativa a ajuda eleitoral prestada simplesmente como adesão a um determinado ideário político ou como incentivo ao êxito de um certo programa de governo. Ou seja, isto não é corrupção ativa, porque não existe e não foi provado, ao contrário, a prova é oposta, o do ut des, o dou para que des, está aqui o dinheiro, me dá o seu voto. Na verdade, isso não existiu. As grandes votações que o governo enfrentou no Congresso no período, como a reforma da Previdência, foram aprovadas com os votos da oposição. Quem foi dar força ao projeto do governo foi o PSDB e foi o PFL. Os partidos da base aliada, por interesses eleitorais paroquiais, acabaram votando contra. De modo que não se pode também falar em corrupção, que não tem esta vinculação, tampouco com a conduta pessoal individualizada de Delúbio Soares. Por todos esses fundamentos, senhores ministros, data vênia, a denúncia é imprestável para dar início a uma ação penal nessas condições, motivo pelo qual se pede a sua rejeição. Muito obrigado. Pelo denunciado Silvio José Pereira, Dr. Sérgio Salgado Ivaí Badaró. Excelentíssima senhora ministra Ellen Grace, digníssima presidente desta Corte, excelentíssimo senhor ministro Joaquim Barbosa, insigne relator, eminentes ministros que integram a Corte Suprema, senhor Procurador-Geral da Justiça. A mim me preocupou muito a leitura da denúncia, porquanto me parecia que eu estava sendo guiado por uma ótica equivocada, a de que o Procurador-Geral da República olvidava a mais elementar das regras íncitas na ideia de justiça, a da igualdade. Na verdade, como Sua Excelência tratou desigualmente, ou melhor, tratou igualmente a pessoas absolutamente desiguais, incidiu naquela colocação de Rui Barbosa, inspirada na lógica formal de John Stuart Mill. Tratar igualmente a desiguais, ou desigualmente a iguais, é desigualdade flagrante. No chamado núcleo do governo, Vossa Excelência colocou lado a lado José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares e Silvio Pereira. Seria esse núcleo que, nos idos de 2002, teria começado a articular uma muito bem engendrada organização que viria atuar nos anos subsequentes até desembocar nos episódios centrais dessa denúncia. É muito importante nós nos atermos à trajetória de Silvio Pereira no Partido dos Trabalhadores. Senhores ministros, Silvio Pereira nunca exerceu nenhum cargo público. Na administração direta ou indireta, a nível municipal, estadual ou federal, antes do PT assumir o poder em algum desses níveis, ou depois que assumiu. Silvio Pereira nunca disputou nenhum cargo eletivo. E Silvio Pereira nunca exerceu no Partido dos Trabalhadores nenhuma função que estivesse relacionado com o dinheiro, com aspectos financeiros ou com o financiamento do partido. Silvio Pereira prestou relevantíssimos serviços à sua organização partidária como secretário de organização. Ele ajudou a estruturar dezenas de diretórios municipais. E ele foi listando pleitos de diretórios municipais e estaduais e cargos que, ao longo da trajetória do partido, o partido foi tendo à sua disposição por força de vitórias em pleitos eleitorais. Quando que Silvio Pereira assume um papel formal no Diretório Nacional do PT? Vejam, Vossas Excelências, que a quadrilha, e eu estou me atendo aos termos da denúncia, teria começado a operar em 2002. Silvio Pereira só vai exercer alguma função em abril de 2004.
Portanto, a denúncia imputa a Silvio Pereira fatos que são anteriores à sua assunção no cargo de secretário do partido. E, pasmem, vossas excelências, cargo para o qual não foi eleito. Oradores que me antecederam chamaram a atenção de que no Partido dos Trabalhadores todos os cargos são por eleição. E isto é fato. Silvio Pereira não. Por que ele assumiu um mandato tampão no PT? Porque Bittar, que era secretário, quis ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, licenciou-se do partido e aí o Silvio Pereira passou a responder pela Secretaria-Geral por um curtíssimo espaço de tempo. As famosas antecipações que foram feitas do Banco do Brasil para a VisaNet, elas ocorreram em 4 oportunidades. Se os dados da denúncia são verdadeiros, esses fatos foram engendrados 12, 14 meses antes de Silvio Pereira chegar a secretário do Partido dos Trabalhadores. Não poderia ele ter tido ingerência nenhuma, participação nenhuma, absolutamente nada a ver com nenhum desses episódios. Então, ele foi colocado no núcleo central como se uma estrela de primeira grandeza fosse ao longo da trajetória do partido. Mas há mais do que isso. Não é que ele nunca tenha participado de cargo eletivo. Não é que ele nunca tenha participado de cargo de qualquer natureza. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputou 4 campanhas à presidência da República. Silvio Pereira nunca fez parte de um comitê de campanha. Nunca fez parte de um comitê eleitoral. Nunca tratou de financiamento de campanha. Não era a sua área. Não lhe dizia respeito dentro da estrutura partidária. Silvio Pereira foi denunciado única e exclusivamente porque, naquele momento, meados de 2004, ele episodicamente ocupava o cargo de secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, para o qual não foi eleito, simplesmente foi convidado para um mandato tampão. Mas o douto Procurador-Geral da Justiça, ao iniciar a sua sustentação oral, ele estabeleceu 2 premissas muito interessantes, que hoje, aqui e agora, Vossas Excelências decidem sobre um juízo de admissibilidade de acusação. E ao Ministério Público incumbe, de um lado, provar um fato típico com um mínimo de referências que permitam individualizar as condutas. E está obrigado, legalmente e moralmente, a fazê-lo com um mínimo de provas. Eu não sei se Vossas Excelências repararam, e eu quero aqui cumprimentar o procurador, que começou a fazer a sustentação oral da denúncia de trás para diante. Ele pegou fatos que estão provados documentalmente, ou que ele entende que estão provados documentalmente, que teriam, ao ver de Sua Excelência, uma maior densidade probatória, e foi voltando para o início da denúncia. E é importante nós verificarmos o que foi dito a respeito de Silvio Pereira. Porque eu tinha uma indicação interessante na denúncia. Eu vou me reportar a ela, eu quero ficar nos termos da denúncia, porque nós estamos discutindo a admissibilidade dela e não o mérito da ação. Sua Excelência se referiu especificamente a Silvio Pereira ao episódio da aquisição de um apartamento pela ex-esposa do ministro José Dirceu. Foi o único fato ao que o Procurador-Geral da República se referiu especificamente. É um fato que não consta da denúncia, que não é objeto de nenhuma imputação. Aliás, qual seria o papel do Silvio Pereira na denúncia, na quadrilha? Ele integra a quadrilha exclusivamente porque é secretário do partido. E aqui é realmente um caso de responsabilidade penal objetiva. Mas o procurador disse o que ele fazia. Ele tratava de cargos junto ao governo federal. Olhe que verbo interessante. Ele era um quadrilheiro que tratava. Não existe nada mais vago. E não pensem, Vossas Excelências, que é por culpa do procurador. É por culpa da realidade. Ele não seria capaz de encontrar absolutamente mais nada. Aliás, eu quero fazer uma ressalva. Sua Excelência, na denúncia, se refere a uma indicação que o Silvio Pereira tinha feito. Porque uma coisa ele fez, admitiu que fez. Ele disponibilizou para o partido, para quem tomava decisões políticas, lista do quê? De cargos e de pleiteadores a cargos. Fato que é absolutamente anódino em termos penais. Ele nunca indicou ninguém.
É bem verdade que a denúncia, ao se referir a João Paulo Cunha, diz assim: integrante de escola do Partido dos Trabalhadores, teve seu nome lançado para função estratégica, dentro das pretensões do grupo, presidir a Câmara dos Deputados. Referida indicação contou com o aval do núcleo central da organização, composta por José Dirceu, Delúbio Soares, Silvio Pereira e José Genuíno. E tem uma nota de rodapé interessantíssima. Essa nota de rodapé é o depoimento do deputado Valdemar da Costa Neto, que diz assim, que as reuniões para tratar de assuntos políticos ocorriam com a presença do declarante e José de Alencar pelo PL, José Dirceu, Delúbio Soares, João Paulo Cunha e Luiz Dulce pelo PT, sempre na residência de José Dirceu. Não há menção a Silvio Pereira. A única indicação que a denúncia expressamente imputa ao Silvio Pereira, ela é informada por uma nota de rodapé, onde o elemento objetivo, concreto de prova, exclui o Silvio Pereira. Aliás, há uma outra questão muito interessante. O Procurador-Geral da República citou inúmeras vezes as declarações do deputado Roberto Jefferson. Uma delas é uma declaração bastante extensa. Tem 8 páginas. Não é que ele não diga que o Silvio fez isso ou fez aquilo, indicou fulano, beltrano ou etcetrano. Ele não menciona o nome do Silvio Pereira. Então, Silvio Pereira aparece como quadrilheiro, não porque ele tenha feito alguma coisa, mas porque, esporadicamente, num determinado momento histórico, ele ocupava o cargo de secretário do Partido dos Trabalhadores, para o qual não foi eleito. E não há nenhum elemento de prova que diga que ele fez alguma coisa. E quando na denúncia se citou uma única indicação dele, era sem respaldo. Não existe essa base. E quando hoje Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, procurou mostrar o que o Silvio Pereira fazia, ele se referiu a um fato que não tem nada a ver com a denúncia. Mas isso teve uma consequência seríssima. Porque a partir do instante em que a denúncia considera como um dado que Silvio Pereira é quadrilheiro, ela faz derivar daí a responsabilidade dele, Silvio Pereira, por crimes que, eventualmente, outras pessoas tenham cometido, independentemente dele ter feito qualquer coisa. Ou seja, é como se nós negássemos o caráter autônomo do crime de quadrilha ou bando. Esse concurso de agentes, que foi erigido à categoria de delito autônomo no 288, ele tem uma existência própria, que não se confunde, como é óbvio, e há inúmeros acórdãos dessa corte, acórdãos muito antigos ressaltando isso, com os crimes que, eventualmente, o quadrilheiro A, B, C ou D possa ter cometido. Pelo fato, inclusive, de eu responder efetivamente por participar de uma quadrilha, isso não significa que eu deva responder por todos os crimes que alguns, muitos ou poucos quadrilheiros tenham cometido. Vossa Excelência disse que não havia problema em não ter sido especificado o que cada quadrilheiro fez ou deixou de fazer. Ou em relação ao crime de peculato, todo mundo pode se defender. Certamente, há um trecho na nossa resposta que é o seguinte: como não há nada disso na denúncia, a defesa indaga o seguinte: em que teria consistido a conduta atípica, mais relevante para concorrer com a conduta típica de Henrique Pisolato ou de Luiz Guxiquem, admitindo-se nesse ponto apenas por hipótese que a denúncia seja verdadeira. Se o núcleo do tipo do 312 ao desviar, Vossa Excelência não disse se era peculato, desvio, estelionato ou furto, mas usou o verbo desviar, certamente Silvio Pereira não desviou. E se ele não desviou, ele não é coautor. E se ele não é coautor, ele é partícipe. Pela regra de extensão do 29, qualquer conduta dele, atípica em si, poderia ser trazida para o bojo do universo da tipicidade, desde que presente aqueles requisitos, inclusive da sua relevância causal. Onde há isso na denúncia para que o Silvio possa se defender? A pergunta é, como ele teria concorrido para o desvio de verba do Banco do Brasil? Teria ele dado a ordem de antecipação? Teria ele planejado o esquema de antecipação do pagamento de tais verbas? Teria ele recebido as verbas repassadas pela DNA Propaganda? Nada, absolutamente nada disso consta da denúncia e, obviamente, nada, absolutamente nada, a defesa pode fazer. Se há uma defesa, desculpe, indefesa é a nossa.
Eu não sei do que me defender. O Silvio está sendo acusado de peculato? Não é como autor, é como partícipe. Qual a conduta do Silvio? O que ele fez, além de ser secretário-geral do Partido dos Trabalhadores? E vejam mais, ele está sendo acusado de um peculato que envolve 4 antecipações, 3 das quais ocorridas antes de ele exercer esse cargo. Ele não era ainda secretário e já estava respondendo, segundo a denúncia. Mas, na questão da corrupção, qual é o papel dele? O que o Silvio fez? De que forma ele se beneficiou? Sem falar numa falha que me parece intransponível com a devida vênia. Se não há ato de ofício, sequer mencionado na denúncia, não é possível se falar em corrupção ativa. Quando eu corrompo o servidor, o objetivo visado é um ato de ofício que vai ser praticado, cuja prática vai ser omitida ou cuja prática vai ser retardada. Se não há ato de ofício, poderá haver outro crime, mas não poderá haver o crime de corrupção. Então, nós estamos diante de uma situação que é a seguinte: nós não sabemos do que o Silvio foi acusado e temos que nos defender às cegas. Agora, defendê-lo porque ele é secretário do Partido dos Trabalhadores durante um mandato tampão, essa tarefa me parece essa mais simples. Isso não é crime e por isso ele não pode responder. A grande questão é, o que é que ele fez? Vejam, senhores ministros, nós estamos diante de uma peça técnica. Eu estou discutindo o juízo de admissibilidade e acusação, correlação entre acusação e sentença. Eu estou imputando um fato. Qual é o fato? Tratar de indicações? Quem ele indicou? Quando? Para que cargo? Ele alguma vez teve algum poder de decisão numa indicação? Nunca, em nenhuma. Em nenhuma escoteira, uma única, ilhada indicação, não há na denúncia e não há nos autos. Doutora, justiça seja feita, não poderia haver. Não poderia haver, porque em relação ao Silvio, não há esta base fática. E há um grande equívoco em considerá-lo estrela de primeira grandeza na constelação do PT, quando ele episódica e esporadicamente ocupou um mandato tampão. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Palavra com o doutor Marcelo Leonardo, pelos denunciados Marcos Valério Fernandes de Souza e Simone Reis Lobo de Vasconcelos. Tenho meia hora, portanto, não é, presidente? Eminente ministra presidente deste augusto Supremo Tribunal Federal, ilustrada ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, integrantes desta casa. É fundamental, em primeiro lugar, registrar que, à luz do artigo 6º da Lei 8.038, de 1990, que é a lei de regência desta sessão de julgamento, o Supremo Tribunal Federal não só pode receber ou rejeitar a denúncia, no todo ou em parte, como também, desde logo, fazer até juízo de improcedência da acusação. A situação aqui posta é completamente diferente daquela do juiz de primeiro grau que recebe uma denúncia tão só mediante o oferecimento da mesma. A lei prevê, em fidelidade com o princípio constitucional do contraditório da ampla defesa, um contraditório prévio. Depois de oferecidas as defesas preliminares, admite que o ilustre chefe do Ministério Público se manifeste sobre as defesas e documentos juntados, numa demonstração inequívoca que o juízo que se faz nesta oportunidade não é aquele singelo a que se referiu o ilustre Procurador-Geral da República, mas exige mais. E na defesa apresentada a esta Corte, em relação aos denunciados Marcos Valério e Simone Vasconcelos, se pleiteou a rejeição total da denúncia à luz da jurisprudência deste augusto tribunal. Em nenhuma das alegações postas se foge da orientação que se construiu nesta casa
ao longo de muitos e muitos anos. É perfeitamente possível examinar os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e se a narrativa da denúncia é genérica, imprecisa, omissa, não descreve individualizadamente a conduta de cada um dos denunciados, se ela atribui a um denunciado a prática de um determinado crime, mas não descreve por inteiro todos os elementos integrantes daquela figura típica, ou se a acusação feita de determinado tipo penal não tem suporte fático mínimo na prova constante do inquérito, ela pode e deve ser rejeitada, e assim tem decidido este tribunal ao longo de sua história. Eu vou fazer, seguindo o modelo do eminente relator, ministro Joaquim Barbosa, referência primeiro às 6 acusações postas contra Marcos Valério e às 4 acusações postas contra Simone Vasconcelos. E, se houver tempo, que a mim seja dado, como se deu ao ilustre procurador, que em 1 hora citou meu cliente mais de 60 vezes, tenha eu a oportunidade de aludir àquilo que o ilustre relator não mencionou nessa sessão. Os 10 diferentes motivos arguídos em preliminares, em que se coloca, inclusive, a circunstância por 7 diferentes fundamentos que esta denúncia foi oferecida com base em prova obtida por meio ilícito. Não se quer aqui, no futuro, ser dito que o advogado está impetrando embargos declaratórios sobre embargos declaratórios, mas todas as questões postas na defesa devem e merecem ser examinadas na oportunidade do julgamento deste tribunal. A primeira acusação que se faz, tanto a Marcos Valério quanto a Simone Vasconcelos, é a de que eles praticaram o crime do artigo 288 do Código Penal, formação de bando ou quadrilha. É importante registrar aqui, em primeiro lugar, que a empresa DNA Propaganda Limitada foi fundada em 1982. É uma empresa de 25 anos de história na propaganda de Minas e do Brasil. Em 2005, era a maior agência de propaganda do estado de Minas Gerais, onde trabalhavam seu presidente, Francisco Marcos Castilho Santos, que não está denunciado, sua vice-presidente, Margarete Maria de Queiroz Freitas, que não está denunciada, e onde era sócia a empresa Grafite Participações, que pertencia à esposa de Marcos Valério, que ele representava por procuração por instrumento público. Esta empresa foi sucessivamente premiada na história da propaganda brasileira, com prêmios no país e fora do país. Então, a participação das pessoas nesta empresa não se pode dizer que seja associação para o fim de prática de condutas ilícitas. Era uma empresa regular e licitamente organizada há muitos e muitos anos. E os fatos narrados na denúncia se referem exclusivamente aos anos de 2003, 2004 e início de 2005. 2 anos e meio, no máximo, da história de uma empresa de 25 anos. A SMPIB Comunicação Limitada, a seu turno, tinha mais de 20 anos de funcionamento, de que eram sócios Ramon Rolembar Cardoso, Cristiano de Melo Paz e, a partir de 1998, Marcos Valério Fernandes de Souza. A segunda maior agência de propaganda do estado de Minas Gerais, com prêmios no Brasil e fora do Brasil na área da propaganda. Então, aqui, eu gostaria, desde logo, de invocar o julgamento que eu assisti a semana passada, relatado aqui no Supremo Tribunal Federal pelo ministro César Peluso, que teve a adesão, com elogios, do voto do ministro Eros Grau
e do voto do ministro Carlos Aires de Brito, quando, na primeira turma, Sua Excelência, num voto que fazia todo o histórico da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da sistemática rejeição de denúncias por acusação de formação de bando ou quadrilha, aludia à banalização que o Ministério Público está fazendo no Brasil da acusação de prática de formação de bando ou quadrilha. Basta que, em qualquer caso, haja aquilo que todos nós sabemos que pode ser, no máximo, concurso de agentes do artigo 29 do Código Penal, para se partir desde logo para a acusação de formação de bando ou quadrilha, para criar uma grife acusatória. É organização criminosa ou quadrilha. No caso destes autos, o que se sustenta para defender a inépcia da denúncia em relação ao artigo 288 é, além da falta de descrição dos elementos integrantes da figura típica do artigo 288, é a postura adotada na redação da denúncia em relação a este tópico, quando o ilustre procurador-geral cita a conduta de um sujeito ativo que não existe. Abre-se aspas, o núcleo Marcos Valério, ou aspas, o núcleo publicitário, ou aspas, o segundo núcleo. A citação é de 55 vezes. E o ilustre procurador, na defesa, isto foi transcrito, na defesa, na acusação, Sua Excelência não diz o que Marcos Valério fez, o que Ramon fez, o que Cristiano fez, o que Rogério Tolentino fez, o que Simone fez, o que Geisa Dias fez. Sua Excelência fala assim, o núcleo, o grupo publicitário, sem individualizar as condutas, isto é feito 55 vezes. Basta ler. A denúncia está no volume 27, folhas 5.611 a 5.744. Este Supremo Tribunal Federal, no inquérito 705, em julgamento que foi relator o ministro Ilmar Galvão, com a adesão da maioria dos senhores ministros, rejeitou denúncia em situação semelhante a esta, e inúmeros são os julgados que entendo absolutamente desnecessário de repetir, porque do conhecimento da casa. Mas queria transcrever algumas palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, em que Sua Excelência diz: denúncia genérica que não descreve os fatos na sua devida conformação não se coaduna com os postulados básicos do Estado de Direito. Quando se fazem imputações vagas, dando ensejo à persecução criminal injusta, está a se violar também o princípio da dignidade da pessoa humana, que entre nós tem base positiva no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Fazer acusação a núcleo, a grupo Marcos Valério, a grupo publicitário, sem descrever a conduta dessas pessoas, é exatamente aquilo que está a recomendar a jurisprudência deste tribunal, no sentido da rejeição da denúncia, no que se refere à acusação do tipo do artigo 288 do Código Penal. A segunda acusação é exclusiva ao denunciado Marcos Valério Fernandes de Souza. Neste ponto aqui, atribui-se a ele a prática de falsidade ideológica, do artigo 299 do Código Penal. Eu cheguei a pensar que hoje o ilustre procurador ia pedir a rejeição da denúncia neste ponto, porque é o supremo abuso no poder de denunciar, fazer-se a afirmação de que haveria o crime de falsidade ideológica, porque nos contratos sociais das empresas SMPIB e Grafite, Marcos Valério indicou o nome da sua mulher, Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, e que ela seria testa de ferro laranja do marido. Ora, esta gíria policial, laranja, é para alguém que esconde um sócio oculto, um sócio dissimulado, que não pode aparecer. Aparece o João e está escondido um sócio Antônio que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém conhece. Ora, no caso da acusação aqui feita, Sua Excelência não descreve quais são os documentos, com data, local e características. Não diz qual é o conteúdo falso,
Não diz também qual seria o conteúdo verdadeiro. E mais do que isso, à luz do artigo 299 do Código Penal, não diz que a conduta tivesse sido praticada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, que é elemento integrante da figura típica. Mas chega a ser, com todo respeito, ridículo, data máxima vênia, a dizer que a mulher é laranja do marido quando eles são casados civilmente, desde 1986. Moram no mesmo endereço há 14 anos, Rua Castelo da Feira, 122, bairro Castelo, Belo Horizonte. Fazem declaração de imposto de renda conjunta. Eu não estou lendo as páginas dos autos, mas os senhores receberam cópia da defesa. E mais do que isso, foi entregue ao ilustre chefe do Ministério Público as cópias das procurações por instrumento público dadas por Renilda para Marcos Valério, para ele atuar como procurador da sócia nas empresas. Então, onde está se escondendo alguém, o sócio oculto, que tem um laranja? Ela era a sócia, deu procuração por instrumento público passado em cartório e ele continuou a gerir as empresas. Evidentemente, isto não é, nunca foi, jamais será o tipo do artigo 299 do Código Penal e não se descreveu qual foi a lesão ao bem jurídico tutelado, que é a fé pública, nem se demonstrou qual foi o interesse jurídico, obrigação ou prejuízo causado a quem quer que seja em relação a esta acusação. Por isso, a denúncia aqui também, mais do que rejeitada, merece ser julgada improcedente a acusação. Em relação à acusação de corrupção ativa, atribui-se a Marcos Valério e a Simone Vasconcelos, na denúncia, a corrupção ativa do artigo 333 do Código Penal em relação a repasses aos partidos políticos, PP, PL, PTB, PMDB, e, exclusivamente em relação a Marcos Valério, repasses a João Paulo Cunha e a Henrique Pisolato. O texto do artigo 333 diz: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Aqui nós sustentamos a rejeição da denúncia por dois fundamentos. Primeiro fundamento, a narrativa do ilustre chefe do Ministério Público Federal se refere a partido político e diz que o núcleo principal, através do repasse, teria conseguido ganhar o apoio político destes partidos políticos. Partido político não é funcionário público. E, em segundo lugar, apoio político de partido político a governo não caracteriza ato de ofício para os fins do artigo 333 do Código Penal. Mas se nós considerássemos que a corrupção seria dos parlamentares, era preciso que o ilustre denunciante tivesse narrado na sua peça qual ato de ofício tinha sido praticado ou pretendido deste ou daquele beneficiário de repasse. A referência na denúncia é apenas a atuação do parlamentar nas sessões do Congresso Nacional de votação da reforma tributária e da reforma previdenciária. É um texto impreciso e vago, porque não diz qual é esta atuação que teria sido verificada. Daí porque, na esteira do voto majoritário da ação penal 307 do Distrito Federal, deste Supremo Tribunal Federal, se pretende a rejeição da denúncia quanto à acusação de corrupção ativa em relação a repasse a partidos políticos. A denúncia, nesse ponto, se revela até contraditória, porque o ilustre procurador-geral, quando se refere a PP, PL, PTB e PMDB, fala em corrupção ativa. E quando se refere aos repasses aos companheiros políticos de PT, que estão na parte final da denúncia, Sua Excelência não se refere à corrupção nem ativa nem passiva. Fala só em acusação de lavagem de dinheiro, como é, por exemplo, a alusão
aos R$20 mil recebidos pelo assessor do deputado professor Luizinho, o que demonstra uma incoerência de narrativa até do Ministério Público. Nós entendemos que esses repasses feitos a partidos políticos, que, segundo reconhece a própria denúncia, seriam para o fim de pagar campanhas eleitorais e preparar campanhas eleitorais 2002 e 2004, deveriam merecer, por justiça, a orientação dada pelo Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Sul. Quando Marcos Valério apresentou ao ilustre Procurador-Geral a relação de todas as pessoas, partidos para os quais se fez repasse dos R$55 milhões recebidos dos 2 bancos privados, ele apontou, entre os vários itens, perdoe-me, no item número 8, o Diretório do PT do Rio Grande do Sul indicou na lista o nome do dirigente do PT local, o senhor Marcelino Pires. Eles não entram na denúncia oferecida aqui, mas o Ministério Público Federal, no Rio Grande do Sul, recebeu os documentos e ofereceu denúncia contra os dirigentes do PT. Esses documentos estão juntados aos autos, atribuindo a eles a prática do crime eleitoral do artigo 350 caput do Código Eleitoral, que é ter o partido recursos não contabilizados e constantes de sua respectiva prestação de contas. E na ação penal proposta lá no Rio Grande do Sul contra Marcelino Pires e os outros dirigentes do PT, o Ministério Público ofereceu a suspensão condicional do processo aos dirigentes. Eles aceitaram em audiência de monitória de que se tem cópia neste inquérito 2245. Então, esta solução justa e legal dada ao caso pelo próprio Ministério Público, que é uno e indivisível em face da nossa Constituição Federal. Há uma outra acusação de corrupção ativa em relação a repasse ao deputado João Paulo. Aqui eu quero me valer da frase, o ministro Zé Paulo disse que não era de autoria de ministro Orozimbo Nonato, mas, na revista Forense, a primeira referência que eu vi foi de um voto de ministro Orozimbo Nonato. Trata-se de criação mental do acusador, a afirmação feita na denúncia, no sentido de que, numa reunião realizada entre Marcos Valério e João Paulo no dia 3 de setembro de 2003, Marcos Valério teria oferecido a João Paulo R$50 mil em nome de Ramon Cristiano e Rogério, com a finalidade de receber tratamento privilegiado no procedimento de licitação da Câmara dos Deputados. Não existe nenhum documento, referência, depoimento, absolutamente nada, que permita ao ilustre denunciante fazer esta afirmação graciosa e que é típico caso de criação mental do acusador. Em relação à licitação na Câmara dos Deputados, a empresa SMPIB Comunicação Limitada ganhou a licitação, sim. Participaram dessa licitação 7 outras empresas licitantes. Não houve nenhum recurso das outras licitantes. O ilustre deputado João Paulo Cunha não tinha nenhum controle ou ingerência, nem sobre o processo licitatório, nem sobre a execução do contrato. Ele foi conduzido à licitação pelo diretor-geral da Câmara, Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida. A comissão de licitação era composta de 5 servidores efetivos da Câmara dos Deputados. Vou citar só o primeiro nome: Ronaldo, Marcos, Flávio e Márcio Marques de Araújo. O contrato era executado tendo como seu gestor o diretor-geral da SECOM da Câmara, Márcio Marques de Araújo. Quem assinou o edital de licitação não foi o presidente da Câmara, quem julgou a licitação não foi o presidente da Câmara, quem assinou o contrato não foi o presidente da Câmara, quem cuidava da execução do contrato não era o presidente da Câmara. Como se pode dizer que ele tivesse praticado qualquer ato de ofício dentro das suas atribuições de presidente da Câmara para o fim de dar aquilo que a denúncia chama de tratamento privilegiado, que é outra conduta não descrita, imprecisa, vaga e omissa, e que não permite, por isso, a condenação ou o recebimento da denúncia em relação à suposta corrupção ativa do deputado João Paulo Cunha.
em relação a repasse a Henrique Pizzolatto. Aqui me permitam os eminentes senhores ministros registrar. Contrato DNA Propaganda com Banco do Brasil. Neste contrato, decide-se entregar à DNA Propaganda recursos do Fundo VisaNet. Foi um tremendo esforço feito de tentar identificar algum recurso público nas eventuais transferências, mas a acusação não tem suporte na prova constante do inquérito. Por quê? Porque o Fundo VisaNet pertence à empresa Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, CBMP, uma empresa privada cujos sócios são 26 instituições financeiras que usam a bandeira do cartão Visa. Entre os sócios está o Banco do Brasil de Investimento, mas está também o Bradesco, o Real, o Banco de Boston, Sudameris, Banrisul, Pan-Americano, HSBC, Banestes, Santander Banespa, Bradesco Cidade, Bradesco Boa Vista, Santander Meridional e Bradesco BBV. Isso está nos autos, o volume 25 só se refere a esta matéria. O próprio Procurador-Geral disse às folhas 5.402 dos autos que a Companhia Brasileira de Meios de Pagamento é uma empresa privada. E, por isso mesmo, a auditoria realizada pelo Banco do Brasil deixou claro, número 1, que os recursos do VisaNet não eram recursos repassados dos sócios para a Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, mas recursos que a Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos, com o que ela ganhava dos usuários do cartão Visa, repassava para o fundo destinado a fazer propaganda do cartão Visa. Estes recursos saíram da conta da empresa Companhia Brasileira de Meios de Pagamento para a conta da DNA. Não transitaram por conta corrente bancária do Banco do Brasil. Logo, o senhor Henrique Pizzolatto não tinha a posse, o controle, não tinha como se apropriar desses recursos do Fundo VisaNet para fazer isto ou aquilo em favor de A ou de B, porque isto pertencia a uma empresa privada, a empresa privada passou direto da sua conta para a conta da DNA, não passou por conta bancária do Banco do Brasil e nem o senhor Henrique Pizzolatto assim podia agir, até porque a auditoria do Banco do Brasil demonstra que quem geria o Fundo VisaNet era um comitê gestor da VisaNet e não o senhor Henrique Pizzolatto. Mais do que isso, além da DNA, outra empresa também recebeu recursos por antecipação deste fundo e, além disto, este procedimento, como a DNA prestou serviço ao Banco do Brasil antes do governo Lula e depois do governo Lula, em 2001 e 2002, houve antecipação do mesmo jeito, quando não era Henrique Pizzolatto diretor do Banco do Brasil, nem muito menos Lula, presidente da República. Daí porque a acusação de corrupção ativa em relação à pessoa de Henrique Pizzolatto não se sustenta na prova constante do inquérito, porque não é possível demonstrar que tivessem recursos públicos nas transferências feitas em relação ao Fundo VisaNet. Fez-se a acusação a Marcos Valério e não a Simone Vasconcelos de prática de peculato. Ele não é funcionário público, logo não podia ser sujeito ativo. Poderia ser em coautoria. Coautoria com quem? Com João Paulo Cunha e com Henrique Pizzolatto, no pressuposto de que essas pessoas tivessem, de alguma forma, condições de gerir recursos públicos. No contrato SMPIB, Câmara dos Deputados, está provado que não tinha, e em relação ao Banco do Brasil, no caso do Fundo VisaNet, que não pertencia ao Banco do Brasil, nem era do Banco do Brasil, nem nunca esteve em conta do Banco do Brasil, mas exclusivamente nas contas da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento. Restaria, então, uma observação. Ah, não, a DNA Propaganda recebeu bonificação de volume, ou bônus de volume, e isto era dinheiro do Banco do Brasil que a ela foi pago. A verdade é que a própria denúncia narra que a bonificação de volume é paga à agência pelos órgãos de mídia. Aí é preciso entender as normas que regulam o funcionamento das agências de publicidade e propaganda no Brasil. Está demonstrado pela documentação juntada
com a defesa e apontada no inquérito que há uma relação comercial distinta entre a empresa que contrata a propaganda e a agência de propaganda, e uma outra relação entre as agências de propaganda e os veículos de comunicação social. Então, uma agência de propaganda, se ela conseguir encaminhar por seus clientes públicos e privados, não importa quais são, um determinado volume de propaganda para um certo veículo, ela ganha uma bonificação do veículo. Então, é a emissora de televisão, ou o jornal, ou a empresa editora da revista que paga à agência de propaganda um bônus de volume ou bonificação de volume. Isto não é recurso do Banco do Brasil, não é recurso desta ou daquela empresa que foi contratada pela agência para fazer propaganda. É uma relação que faz com que as agências de propaganda tenham um relacionamento com os veículos de comunicação social. Então, a afirmação de que houve desvio em relação à bonificação de volume não se ajusta à realidade das relações que regulam a bonificação de volume, que é uma remuneração que as agências de publicidade e propaganda têm e recebem dos veículos de comunicação social. Eu tenho ainda duas referências a fazer. Uma em relação à acusação de lavagem de dinheiro. E aqui quero colocar para os senhores ministros a seguinte observação. Assim como se banalizou no Brasil a acusação de formação de banda ou quadrilha, se banalizou no Brasil a acusação de lavagem de dinheiro. Qualquer movimentação financeira passou a ser tratada como se fosse lavagem de dinheiro. Lamentavelmente, as pessoas não fazem a leitura da Lei 9.613 e muito menos da literatura que veio da Europa sobre o branqueamento de capitais e que ensina o que é, de acordo com a lei, lavagem de dinheiro. É preciso que hajam 3 etapas, a denúncia só narra 2. Porque até o momento em que o dinheiro está na conta bancária de uma empresa titulada, que tem nome e que faz o saque, que as pessoas são identificadas, ou mesmo não identificadas, neste momento nós podemos saltar da primeira para a segunda fase. Mas a terceira fase, que é o retorno do dinheiro à economia formal com a cobertura de licitude, isto não foi narrado na denúncia. Não foi narrado, não há como fazer defesa e muito menos reconhecer a ocorrência do crime do artigo 1º da Lei 9.613. E a derradeiro, senhora presidente, em relação à acusação de evasão de divisas, ficou evidenciado em relação ao caso dos recursos de Duda Mendonça que a SMPIB emitiu cheques que foram entregues à sócia de Duda Mendonça, Zilmar Fernandes, no Brasil. Se através de doleiro ocorreram transferências de contas no exterior para a conta do Seudorf no exterior, isto não realiza o tipo do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Regência. Por quê? Porque não há transferência de recursos do Brasil para o exterior nestas operações. Eu pediria ao Augusto Tribunal que, além das considerações que nos levam a pedir a rejeição da denúncia em relação a cada um dos tipos penais aqui referidos, examinassem também as questões preliminares que foram postas na defesa, nas quais se sustenta a ilicitude de prova, quer porque o Ministério Público obteve documentos diretos de bancos, Doutor, quer... eu peço que pois o senhor não, conclua, eu estou seu tempo concluindo. já encerrou. Quer porque há documentos obtidos por comissão parlamentar de inquérito com requerimento que se baseia em notícia de jornal que divulgou vazamento de informações ilicitamente encaminhadas à imprensa. Por isto, se pede espera pelos 22 fundamentos postos na defesa preliminar de Marcos Valério e Simone Vasconcelos a rejeição da denúncia. Muito obrigado, senhora presidente. Me perdoe, mas o ilustre representante do Ministério Público falou do meu cliente 70 vezes em 60 minutos. Eu agradeço a Vossa Excelência. Antes de prosseguirmos com as sustentações orais, eu registro a presença no plenário da doutora Priscila Correia Gioia, que é
a defensora de Nivaldo Quadrado e também de Breno Fischberg. O tribunal havia inicialmente designado para representarem esses acusados para o ato, para Enivaldo Quadrado, doutor Antônio Nabor Areia Bulhões, e para Breno Fischberg, doutor José Guilherme Vilela. Cabe agora ao tribunal agradecer aos ilustres advogados que receberam e aceitaram esse munus. Presente a sua defensora. Passo a palavra pelo denunciado Ramon Hollerbach Cardoso ao doutor Hermes Vilches Guerreiro. Senhora presidente, senhor relator, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, digno procurador-geral da República, senhores advogados, senhores funcionários. Quando um cidadão é denunciado, ele se depara mais ou menos como aquele estudante chinês que enfrentou na Praça Celestial aquele tanque. Ele tem pouco a fazer contra o Estado. Ele tem pouco a fazer contra o poderio que se apresenta contra ele. No processo criminal, o Estado é representado pelo Ministério Público. Ao longo da história da humanidade, as normas processuais foram evoluindo e não foram conquistas apenas daqueles que estão aqui. Muitas gerações morreram, muitas pessoas se sacrificaram por isso, até que tenhamos conseguido colocar normas, regras claras para que aquele que tem contra si um processo possa se defender. Eu tenho maior respeito pela instituição do Ministério Público e pela pessoa do seu representante aqui neste tribunal, mas é importante colocar algumas coisas claras. A denúncia contra o sexto denunciado, Ramon Hollerbach Cardoso, não é apenas inepta, não é apenas improcedente. É muito mais do que isso, excelências. Ela é injusta, ela é ofensiva. Quando a imprensa diz, e dá um certo alarde, diz assim, fulano de tal, denunciado, consequência nenhuma, a imprensa desconhece completamente qual é o drama que um acusado enfrenta ao ter contra si o poderio do Estado diante de um processo criminal. Pois bem, excelências, o Ministério Público pede para o sexto denunciado, Ramon Hollerbach Cardoso, 1.152 anos de prisão. 1.152 anos de prisão. Certamente, o mínimo que se espera de alguém que tem contra si um pedido de condenação de 1.152 anos de prisão, que tenha também minimamente descrita a sua conduta, tenha apontado contra si qual a conduta que realizou. Eu sei que eu começo a repetir tudo aquilo que já foi dito, e é inevitável isso, eu teria que ter um poder de imaginação para fugir disso, mas o inquérito que nós estamos aqui a examinar, excelências, ele foi investigado pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Congresso Nacional, pela imprensa. E o que surgiu, o que apareceu contra Ramon Hollerbach Cardoso? Nada. E eu lhes dou alguns exemplos simples disso. A famigerada agenda da secretária Karina Somaggio, que o Procurador-Geral da República deu tanta importância a isso, não faz uma única referência à pessoa de Ramon Hollerbach Cardoso. Perguntada na Polícia Federal se conhecia Ramon Hollerbach Cardoso, ela diz que sim. O que ela tem a falar sobre ele? Diz assim, ele é sócio da SMPIB, e o chama, inclusive, de Ramon Hollenberg. Nem sabe o próprio nome. Mas não é só isso. De todas as pessoas que foram ouvidas, todos os denunciados, as únicas referências que há a respeito de Ramon é de que ele é sócio da SMPIB, e se o crime dele é esse, parece que é, porque o crime, e os senhores, vários advogados disseram assim, olha, eu não sei do que meu cliente está sendo acusado, eu sei. O Ramon está sendo acusado de ser vice-presidente da SMPIB e de ser sócio da Grafite. E é acusado, inclusive, injustamente, porque a denúncia, nesse particular, excelências, e eu vou demonstrar isso, faz um processo seletivo, porque denuncia quem quer e escolhe para figurar quem deveria estar denunciado como testemunha da acusação. Mas a acusação
é por formação de quadrilha, já foi dito aqui, e, interessantemente, o Procurador-Geral da República, da tribuna aqui, fez referência a um voto. Um voto vencido num julgamento em que o Supremo Tribunal Federal examinou, em que o posicionamento da Corte não foi aquele que foi lido aqui. Foi um voto vencido e, aliás, fez isso 2 vezes. Mas a acusação ainda por peculato, por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E eu vou ainda aqui, rapidamente, porque o tempo é curto, examinar algumas questões. Excelências, eu li e reli a denúncia, como nós todos que estamos aqui, inúmeras vezes. Inúmeras vezes eu li e reli. E marquei e escrevi. A denúncia faz referência a Ramon Hollerbach Cardoso 39 vezes. Sempre, entre parênteses, e depois de referir-se ao que ele chama de núcleo Marcos Valério, grupo Marcos Valério, e que ele cria, e o faz 55 vezes, também diz assim, durante 55 vezes o Ministério Público, na sua denúncia, diz que o núcleo Marcos Valério, o grupo Marcos Valério, toda vez que faz referência a isso, abre um parênteses e coloca os nomes de alguns sócios, não sócios, inclusive, eu não sei qual o critério seguido pela acusação para fazer esse processo seletivo. Pois bem, em relação, excelências, à quadrilha, já foi dito aqui, e não há necessidade de repetir, o Ministério Público não descreve e não o faz nem minimamente, nem timidamente, qual a conduta atribuída a Ramon Hollerbach. Eu me permitiria citar, no mesmo julgamento mencionado pelo Procurador-Geral da República, o voto do ministro Carlos Mário da Silva Veloso, que diz assim, olha, onde se formou a quadrilha? Quando? De que maneira? Qual a participação de cada um? Não é possível, não é crível que em milhares de folhas, centenas de apensos, dezenas de perícias, não haja uma única base probatória a permitir a descrição da conduta, no caso que me interessa, do 6º denunciado. Não há, excelências, como já disse, descrição de uma única conduta de Ramon Hollerbach Cardoso em relação à quadrilha. Em relação à Câmara dos Deputados, excelências, além de tudo que já foi dito aqui, o Ministério Público diz, em uma dessas reuniões seria, Marcos Valério teria oferecido R$50 mil ao então presidente da Câmara, João Paulo Cunha, para dar tratamento privilegiado. Em uma dessas reuniões, eu pergunto, excelências, quando, onde, de que forma, quem garante, a única coisa que a denúncia faz nesse particular é afirmar que Marcos Valério deu dinheiro em nome também de Ramon Hollerbach Cardoso, sem que faça a mais tímida referência, alguma prova, algum indício de prova de que isso tenha ocorrido ou de que Ramon soubesse disso. Não há necessidade aqui, talvez, de discorrer novamente sobre a questão do ato de ofício. Não há uma única sentença no Brasil, e no caso citado aqui, na verdade, se tratava, a discussão era sobre corrupção passiva, cujo tipo penal não faz referência às palavras ato de ofício. No artigo 333, há definição e previsão do ato de ofício. Mas aqui, como já foi dito, não há qualquer referência a qual ato de ofício o funcionário público teria que praticar, deixar de praticar ou retardar. Em relação ao contrato, e é compreensível, talvez, isso, aí por falta de informação, quando a agência de publicidade disputou a licitação, nós todos sabemos como funcionam as licitações, o contrato foi publicado. A única coisa que se fez depois do encerramento do certame licitatório foi o preenchimento dos dados. A remuneração que a agência recebeu, de 5% sobre o valor faturado, estava previsto. E qualquer agência que ganhasse aquela licitação receberia da mesma forma. E não há também nenhuma prova mínima de que Ramon tenha participado disso. Agora, excelências, o mais grave, a denúncia, ao se referir a DNA, e eu não vou tomar o tempo de vossas excelências dizendo que a Visa era
uma instituição privada, de que não havia funcionário público. A questão em relação a Ramon é muito mais simples. É muito mais simples, Excelência. Ramon é sócio da Grafite. A DNA, e eu pediria especial atenção para isso, a DNA é constituída pela senhora Margarete de Freitas, pelo senhor Francisco Marcos Castilho Santos e pela Grafite. Ramon é sócio da Grafite. No volume 19, página 4.287, cláusula 7, inciso 7, está escrito o seguinte: a diretoria, ao se referir à DNA, a diretoria será composta por 3 membros, cabendo ao sócio Daniel da Silva Freitas o cargo de diretor-presidente, ao sócio Francisco Marcos Castilho Santos o cargo de diretor comercial, e a sócia Grafite Participações Limitada indica o seu representante, Marcos Valério Fernandes de Souza, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente domiciliado da rua tal, para o cargo de diretor financeiro. A leitura simples dessa cláusula demonstra que, mesmo que Ramon Hollerbach quisesse praticar algum ato em nome da DNA, não poderia fazê-lo porque não tinha competência para isso. Quem representava a sócia Grafite na DNA era Marcos Valério por cláusula constitutiva. Ramon... Mas o que me chama a atenção, Excelências, mais ainda, é que esse contrato entre a DNA e o Banco do Brasil é assinado pelo senhor Francisco Castilho, que é dirigente da DNA e figura como testemunha, mas não foi denunciado, apesar da denúncia afirmar que a DNA, por seus dirigentes, e os senhores não encontrarão, em todos os autos, os senhores não encontrarão uma única passagem em que se afirme, que se comprove que Ramon Hollerbach participava, seja profissionalmente, ou que tenha participado de alguma forma da DNA, porque ele não fazia isso, não tinha competência para isso, era inclusive impedido para isso, porque quem representava a sociedade, como já foi visto, é Marcos Valério de Souza. Pois bem, Excelências, o que a denúncia não entendeu, ou não quis entender, é que Marcos Valério Fernandes de Souza e Ramon Hollerbach Cardoso são pessoas distintas. E o que beneficia um não pode se estender ao outro, e o que prejudica um não pode prejudicar o outro. A denúncia não fez isso. Ao descarregar, porque é isso que o Ministério Público faz, ao descarregar indiscriminadamente um sujeito ativo, que seria novidade não, porque na Idade Média já existiu, seria reanimar, ressuscitar a responsabilidade objetiva, o que o Ministério Público faz é querer atribuir a Ramon Hollerbach Cardoso responsabilidade por coisas sobre as quais ele não pode responder, porque ele não é acusado formalmente sobre isso. Em relação, Excelências, à chamada novamente corrupção ativa em relação aos partidos políticos, vale o que já foi dito a respeito da corrupção lá no caso da Câmara dos Deputados, porque não há descrição de ato de ofício. Diz apenas que Ramon teria, na verdade diz assim agindo, aí eu retrocedi na leitura sempre, toda vez que diz assim agindo, e eu me perguntava assim agindo como? Na denúncia não descreve como ele agiu, assim agindo, assim procedendo, como ele procedeu. A denúncia não faz isso em relação a Ramon Hollerbach Cardoso. E, por último, Excelências, em relação à evasão de divisas, os personagens centrais deste capítulo da denúncia são, como já dito, Duda Mendonça, sua sócia Zilmar Fernandes, e foram ouvidas várias testemunhas. Nenhuma delas faz referência à pessoa do sexto denunciado. Mas, surpreendentemente, ou apenas pelo fato dele ser vice-presidente, ser sócio da SMPIB, foi denunciado também por isso. Ao encerrar, senhores ministros, eu gostaria de registrar que Ramon Hollerbach Cardoso é publicitário,
trabalha desde os 14 anos de idade, ocupou todos os cargos, estudou, fez um curso universitário, é publicitário formado, concurso de pós-graduação, sempre atuou na vice-presidência de operações da SMPIB, nunca atuou na DNA, sempre cuidou da parte de produção, e nós juntamos, com a defesa preliminar, inclusive um fartíssimo material que a SMPB produziu para a Câmara dos Deputados para demonstrar, ao contrário do dito da denúncia, que a SMPB recebeu da Câmara sem fazer nada. A leitura dos autos demonstram isso, por isso mesmo, Excelências, é que nós estamos aqui a pedir não apenas a declaração de inépcia da denúncia, mas também a sua improcedência por ser de absoluta justiça. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor José Antero Monteiro Filho é defensor dos denunciados Cristiano de Melo Paz e Romeu Ferreira Queiroz. Com a palavra. Senhora ministra Ellen Grace, digníssima presidente desta Casa. Senhor Procurador-Geral da República, senhores ministros, senhora ministra Maria Carmen, nobres advogados, meus senhores e minhas senhoras. Principio pela defesa do ex-deputado Romeu Queiroz. Está ele acusado, como incurso no artigo 317 do Código Penal e 4 vezes no artigo 1º, incisos 6 e 7 da Lei 9.613. Há que se fazer desde logo um reparo, uma vez que, por mais que eu procurasse, não localizei 3 saques de José Hertz, mas apenas 2. Já começa o equívoco quando se faz a imputação de 4 vezes a violação do artigo. Em julho de 2003, diz a denúncia, Martinez, o falecido deputado Martinez, solicitou a Romeu Queiroz a indicação de uma pessoa para recebimento de R$50 mil disponibilizados pelo PT. Essa quantia foi entregue ao coordenador do partido em Belo Horizonte, José Hertz, que se deslocou até Brasília e, depois de pernoitar na residência do denunciado Romeu Queiroz, entregou-a a Emerson Palmieri, tesoureiro do PTB. Pois bem, nada há de delito, de crime praticado nesta ação, que diz a denúncia. Romeu Queiroz foi solicitada a ele a indicação de uma pessoa para recebimento. Este é o ato. Esse dinheiro foi pego aqui e entregue a Emerson Palmieri. Posteriormente, em janeiro de 2004, José Hertz, coordenador do PTB, recebeu um telefonema de Emerson Palmieri, que orientou a buscar um envelope a ser entregue por Simone Vasconcelos. José Hertz pegou o envelope com dinheiro na agência do Banco Brasil em Belo Horizonte e depois recebeu outro envelope contendo dinheiro na agência do Banco Rural em Belo Horizonte. Deslocou-se até Brasília, entregou ambos os envelopes contendo dinheiro a Emerson Palmieri em data de 5 de 1 de 2004, ocasião em que Emerson ligou para Roberto Jefferson informando o seguinte: assunto resolvido. Aqui já se disse, e se repetiu muito, a Visanet é empresa privada, não existindo, portanto, peculato. Se viu também Cristiano Paz em curso nas sanções do artigo 1º, incisos 5, 6 e 7, da Lei 9.613, por 65 vezes. A própria denúncia dilucida escancaradamente que esses recursos não provêm de crime, mas provêm de empréstimos bancários regularmente contratados com bancos que operam no mercado financeiro nacional. Quanto à corrupção ativa,
Em relação aos partidos da base aliada, há que se notar que a acusação insiste em que a tal quadrilha foi contratada para fortalecer a base do governo. No entanto, quem teria recebido esses recursos são apenas 9 deputados no universo de 513. Apenas 9 para formar essa base? Apenas 9 para dar a sustentação ao governo? E qual o ato de ofício que era para ser praticado? As votações no Congresso são prerrogativas dos deputados. Os atos de ofício não se diz, e a defesa vai passo a passo tentando adivinhar o que é a acusação, porque não se afirma, não se aponta, não se diz qual o ato de ofício. Em relação à evasão de divisas, também fica claro, e é a denúncia quem o diz, que se trata de dinheiro transferido de contas do exterior para a conta nas Bahamas. Portanto, não há evasão de divisas, não há ligação de dinheiro que tenha saído do Brasil para qualquer conta no exterior. Senhores ministros, feitas estas considerações, é importante ressaltar que ao longo de toda a denúncia, da sua primeira à última página, não há a indicação de um só ato que Cristiano de Melo Paz tenha praticado. Não há um só ato, Cristiano Paz fez isto assim, assim. Sempre citado englobadamente como componente do grupo Marcos Valério. Nada, nenhum fato. E acusações que não se sustentam, como já foi fartamente demonstrado pelos oradores que me antecederam. Nada há, é muito difícil para quem se debruça nessa denúncia formular uma defesa. Por quê? Porque não há individualização de condutas, como basta, ainda que seja superficial, uma leitura dessa denúncia, porque a falta de individualização inviabiliza o seu recebimento. Ao encerrar, espero e confio que aos 2 acusados que me cabe defender seja rejeitada a denúncia, porque só assim se fará justiça. Agradeço a Vossa Excelência. Senhores ministros, vamos fazer um intervalo rápido de 20 minutos, após o que retomaremos as sustentações.